Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem-vindo ao 7º vídeo da série de Apocalipse aqui no canal Isa Penha Mensagens de Vida. O primeiro vídeo foi introdutório e agora do primeiro ao 6º vídeos são sobre as leituras de todos os capítulos. Ainda falta um vídeo que você verá nos próximos dias, falando acerca dos capítulos 20 a 22. Esse vídeo ao qual você está acessando agora diz respeito aos capítulos de 17 a 19, compreendendo assim a 6ª sessão, intitulada A Queda do Quarteto do Mal. O Quarteto do Mal compreende o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, comente e também considere inscrever-se aqui no canal. Esse canal que foi criado para trazer uma mensagem de vida para você, para sua família, para o seu coração. Vamos iniciar esse encontro então, dos quais os capítulos de 17 a 19 vão tratar da queda do Quarteto do Mal. O ponto 1 é a queda da Grande Babilônia, que simboliza o sistema religioso, econômico e político. A Grande Babilônia, então, engloba toda essa estrutura econômica, política e religiosa afastada de Deus. Seria a falsa religião, seria aquele sistema político voltado para tudo que afasta você, sua família, sua empresa, o seu pilar social, tudo que te afasta de Deus. Também o sistema econômico que só visa lucro, que não quer saber de voltar às ações sociais para realmente fazer com que as pessoas cresçam intelectualmente, emocionalmente. É aquele sistema que quer manter você preso em uma roda, em um ciclo de trabalho, casa, escola, faculdade, e nunca proporciona nem propicia o seu crescimento. Sabe, as chamadas massa de manobra? É isso que o sistema político e econômico que é regido, aliás, pela Grande Babilônia, é esse sistema que faz com que você se torne quase que um ratinho dentro de um brinquedo, dentro de um looping, que faz com que você sempre viva as mesmas situações e nunca consiga sair por si só. É aquele sistema que torna você sempre dependente do sistema político, sempre dependente do sistema econômico e sempre dependente do sistema religioso. É aquela religião que não apresenta o verdadeiro Deus, é aquele sistema que apresenta um Deus tirano, um Deus que oprime, um Deus que aprisiona. E não é isso. Deus, ele é aquele que nos liberta, Deus é aquele que nos salva, é aquele que nos perdoa. E a queda da Grande Babilônia, então, seria a profecia que engloba a queda da Grande Babilônia, seria a queda desse sistema. Inicia assim o capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Esse é o símbolo. É uma mulher sentada sobre as muitas águas, como se fosse sobre o mar. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é novamente a descrição daquela besta que sai das águas, que simboliza o anticristo. É essa figura que, segundo a profecia de João, vai dar poder ao anticristo. O anticristo não vai ser um monstro, o anticristo é um homem, um ser humano. Porém, o símbolo dela aqui, vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, tudo isso é para simbolizar o poder que
esse líder mundial terá. E nos meus estudos, tem vários vídeos, tá, na internet de pessoas estudiosas que falam acerca desse império do anticristo. Então, esses reinos que vai simbolizar a cabeça da besta, essas 7 cabeças, simbolizam 7 reinos, que são eles: Egito, Assíria, Babilônia mesmo, Medo-Persa, grego, romano e por último o anticristo. São 7 ao todo. Então, Egito, Assíria, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Império Grego, o Romano e o último seria o reino do próprio anticristo. Então, essas 7 cabeças simbolizam todos esses reinos. E aqui, mais adiante, o próprio anjo, na verdade, vai explicar a profecia para João. Ele diz assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Claro, né? Se é um sistema opressor, um sistema que mantém você com grilhões, mantém você preso, é óbvio que as pessoas que se levantarem contra esse sistema serão mortas, serão sacrificadas. Nós já vemos que no mundo que não é cristão, nós vemos o massacre de cristãos. Há alguns países que não permitem que nenhum aplicativo no celular que contém a Bíblia possa entrar. Então isso já está acontecendo. Nós aqui no Brasil, se você está vendo esse vídeo e é brasileiro, habita no Brasil ou habita em um país cristão, nós temos que ser gratos a Deus por termos liberdade de expressão, de estar aqui hoje gravando um vídeo falando de Jesus, falando da sua segunda vinda, falando das profecias que foram deixadas em seu nome. Mas muitos países não são assim, não podem se expressar como cristãos. As 7 cabeças, diz o anjo, são 7 reis, que foi esses que eu citei para você. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Então, na época, os que tinham caído era a Assíria. Deixa eu voltar lá no meu PowerPointzinho para falar. Os que tinham caído eram já o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Medo-Persa e o grego. Eles estavam vivendo, o que ainda estava vivendo, que ele diz aqui, era o romano, e o que viria então era o reino do anticristo. Aqui o anjo já está explicando a profecia para João. A besta é um dos 7 reis, né, um dos 7 reinos, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Então, as cabeças eram os reinos, que nós já vimos aqui. Os chifres seriam reis que ainda não haviam surgido. Os estudiosos acham que são lideranças mundiais ou que são as grandes potências mundiais que vão fazer uma aliança com o anticristo. E assim eles vão assinar um tratado para que o anticristo exerça a autoridade sobre o mundo em nome deles. Que ele diz aqui, olha, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Ah, olha só. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Pode se levantar qualquer reino, pode se levantar qualquer estrutura que sempre os que estão do lado de Cristo sairemos vencedores. Ele diz aqui, não importa quantos reinos se levante, mas vai guerrear contra o Cordeiro e vai sair perdedor. Tá? Porque o Cordeiro foi aquele que morreu na cruz e deu a sua vida por nós. A grande mensagem do Apocalipse, na minha opinião, Isa Penha, é que o juízo de Deus é certo, vai acontecer. Nós podemos ver que em vários momentos João diz que
que o anjo mostrou as coisas que certamente acontecerão. Não é que talvez ou que possivelmente, não, é certamente acontecerão. Só que também, diante das cartas que foram escritas à igreja, que foi o nosso segundo vídeo, se você não viu, volte lá e veja o segundo vídeo, que está intitulado Apocalipse, primeira sessão, as 7 cartas à igreja, ou as cartas às 7 igrejas, fica muito claro que Deus envia aquelas cartas com o propósito de converter os cristãos, converter aquelas pessoas que ainda não haviam se convertido, levar o povo, conduzir o povo ao arrependimento. Então, o Apocalipse, a grande mensagem é: o juízo de Deus é certo, porém todas essas sessões que nós estamos vendo, os 7 selos, as 7 trombetas, as taças, tudo isso é para fazer com que nós nos atentemos para os sinais que Deus está enviando à frente do juízo, para que nós tenhamos tempo de arrependimento, tempo de voltarmos e revermos as nossas atitudes. Depois nós vamos ver a queda. Nós já vimos a queda da grande meretriz, e ele está explicando então, e agora ele continua explicando assim: então o anjo me disse, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são os povos, multidões, nações e línguas. Sempre que você vir alguma coisa acerca de mar na Bíblia, significa as nações, os povos, tá? Então aqui a mulher significava esse poder religioso, econômico e político, e as grandes águas sobre as quais ela estava sentada simboliza as nações, os povos, as línguas e as multidões. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, quer dizer, a cidade. Nós temos que ver que João, ele falou de uma forma com que pudesse ser compreendido, né? Mas essa cidade que ele diz é uma organização. Ele viu algo organizado e ele traduziu como cidade, mas é uma organização, um sistema que vai reger sobre o mundo. Depois nós vamos ver ainda a queda agora do poder. Primeiro foi do poder religioso, que falou que ela estava embriagada com o sangue dos santos, né, dos profetas, e agora é a queda do poder econômico e político. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com a voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, povo meu, saiam da Babilônia, saiam desse sistema, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, quer dizer, Deus foi tolerando, foi sendo longânimo, foi sendo paciente, foi sendo misericordioso, foi sendo compassivo, até que não deu mais. Então aqui ele vai dizer que ouviu uma voz dos céus: saiam da Babilônia, saiam desse sistema opressor, saiam desse sistema que te aprisiona, saiam para que as pragas que vierem sobre esse sistema não te atinjam. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão. Olha aqui o poder econômico. Por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos de couro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho. Todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Canela e outras especiarias. Incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Olha o que esse sistema comercializa. Além de toda espécie de artigos, que aqui foi citado várias coisas vindas da natureza, né, como os tecidos, as madeiras,
o azeite de oliva, a farinha de trigo e, por fim, corpos e almas de seres humanos estão sendo vendidos, estão sendo comercializados, crianças estão sendo vendidas como escravas sexuais, crianças estão sendo vendidas para criminosos, que uma criança de 8 anos é vendida para que homens tenham relações sexuais com ela pela primeira vez. Isso é como se fosse um amuleto de boa sorte. Isso acontece hoje, gente. Isso é real. Eu estava ouvindo um podcast em que uma missionária estava testemunhando isso. Ela viu com seus próprios olhos. Então, esse sistema está caindo. E os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe amedrontados, porque vão pensar: nossa, tanto poder em uma hora caiu, em uma hora, rapidamente, levanta-se. É como dizem Provérbios: eu passei e vi um ímpio a prosperar, eu voltei e ele já não estava mais lá. Muitas vezes nós temos a sensação de que as pessoas ímpias, os não crentes, estão sendo... assim como nós vimos na última live de Malaquias, dá a impressão que Deus está se regozijando com o ímpio, mas não, Deus vai dizer: eu estou vendo tudo com os meus próprios olhos e eu vou trazer juízo sobre isso. Não cabe a você e a mim o julgamento, mas sim a Deus. O que cabe a você e a mim são as nossas orações, o que nós vamos levantar o clamor a Deus para que esse dia chegue para eles. Que eles sejam então derrubados, que eles sejam destruídos, que eles sejam confrontados com o sangue do Cordeiro. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Porque nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Olha só, aqui caiu a grande Babilônia, então, o poder econômico, político e religioso. Agora nós veremos o casamento do Cordeiro com sua noiva. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Esse subir para todo sempre quer dizer que eternamente esse sistema foi derrubado e nunca mais ele se levantará. Essa fumaça subirá permanentemente, nunca mais será reconstruído. Nós vamos ver por quê até o final do livro. Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E o anjo disse que para vestir-se ela estava vestida de linho fino, brilhante e puro. E o anjo disse: pediu para João escrever: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, o anjo, né? João foi adorar o anjo e ele disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui nós vemos então que a noiva, a igreja de Cristo, está preparada para o casamento com o Cordeiro. Algumas correntes vão dizer que essa noiva do Cordeiro é a própria Jerusalém, é Israel, mas não faz diferença. O importante é que o Cordeiro desce para combater contra o mal, para derrubar os poderes que oprimem as almas dos santos, que oprimem
todos os cristãos que dão testemunho do Evangelho. Isso é o que importa. Não importa se essa noiva é a igreja, se é Jerusalém, se é Israel, mas o importante é que o Jesus, o Cordeiro, o Deus vivo é o mesmo, é o único. E por último, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Gente, aqui é a volta do próprio Cristo, em seu cavalo branco montado. Em seu manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua coxa, ele está voltando para guerrear contra tudo que nos oprime. Contra a morte, contra o inferno, contra o anticristo, contra o falso profeta. A morte dele na cruz salva todos aqueles que nele creem. E ainda assim ele vem para dar o golpe de misericórdia no mal e em todo o poder do mal, em todos os seus líderes, toda a sua liderança. E assim João, ele olha para cima e ele vê um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam. O anjo diz assim: venham aves, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Já que esse cavaleiro estava vindo e da sua boca saía uma espada afiada com a qual ele feriria essas nações ímpias, as nações que se prostituíram com o sistema político, religioso e econômico que tanto oprimiu o povo de Deus, esse anjo convidava todas as aves do céu para descerem e participarem do grande banquete. Que banquete era esse? Era os corpos dos que ficariam mortos, dos reis, dos príncipes, dos governantes, dos oficiais, de todo o exército, que aqueles espíritos imundos que saíram da boca do falso profeta, do dragão e da besta foram conclamar as grandes nações para guerrear lá no Armagedon. E esses reis serão destruídos, derrotados, aniquilados pela espada afiada que há na boca de Jesus Cristo, que nada mais é do que a sua palavra, que é a palavra de Deus, que derrota todo o poder, que derrota tudo que nos oprime. Somente a palavra, as promessas de Deus é que vão destruir esse sistema. E aqui esse anjo convida essas aves a vir se alimentar desses corpos que ficarão derrotados lá no Armagedon. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Vem um exército acompanhando Jesus. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome da besta. Lembra que aqueles espíritos, está no vídeo anterior, se você não viu, vá lá e veja. Eles saíram e iam enganar os governantes das nações para conseguir o seu apoio, para ir guerrear no Armagedon. E aqui vai dizer que esses sinais que essa besta fazia, ela enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui então foram destruídas a grande meretriz, né, a Babilônia, a queda da Babilônia, a queda do falso profeta e a queda da besta. Aqui todo o quarteto do mal, aqui diz quarteto porque são duas bestas, né, uma da terra e uma do mar, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Então já foram destruídos esses inimigos que é o quarteto do mal.
destruído pelo próprio Cordeiro, que tem um manto, e em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui Jesus não aparece mais montado em um jumentinho, cria de jumenta. Ele não vem mais como aquele rei humilde, ele vem como um poderoso guerreiro, o Cordeiro que venceu a morte, venceu o inferno e que lança todos os seus inimigos no lago de fogo que arde permanentemente com enxofre. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e o próximo vídeo nós vamos ver os 3 últimos capítulos e a última sessão, que vai se intitular, deixa eu pegar aqui o meu PowerPointzinho, A Derrota dos Últimos Inimigos, que é o reinado das almas, a volta de Cristo e o juízo final, novos céus e nova terra. Fique aqui que no próximo vídeo nós vamos fazer esse grande finale do livro do Apocalipse. Espero que eu tenha ajudado você, tirado algumas dúvidas, e vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau, até mais!